Esse recorte racial, eu considero que ele cria uma cota racial, quando, na verdade, essa cota, muito melhor seria uma cota social. Precisamos, sim, fazer o recorte racial do que essa lei aqui está dizendo. Essa segmentação, ela serve apenas para a difusão do ódio. O racismo estrutural no Brasil existe. O Pronamp foi e é insuficiente. Esse projeto vai trazer um recurso e um fôlego inestimável aos brasileiros. É mais uma vez o Estado querendo operar do cangote nas nossas empresas. Quando da criação do Pronamp, a taxa de juros no país era de 2%. Hoje, 13,5%. Esta semana, o plenário da Câmara aprovou a medida provisória que amplia o prazo das linhas de crédito do Pronamp, Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, criado em 2020 para ajudar micro e pequenas empresas em dificuldades por causa da pandemia de Covid-19. Pelo texto, o prazo de pagamento dos empréstimos no âmbito do programa passa de 48 para 72 meses. O relator da MP, deputado Yuri do Paredão, manteve como limite máximo das taxas de juros aplicadas pelo Pronamp a taxa Selic mais 6% ao ano, para contratos firmados a partir de 2021. A matéria agora segue para o Senado. Apresentamos também outras alterações relevantes ao Pronamp, para prever regras para a declaração de faturamento durante o período de janeiro a abril nos sistemas da Receita Federal do Brasil. Retorno à taxa de juros de máxima correspondência à taxa Selic mais 6, carência mínima de 12 meses e o aumento de prazo para as empresas com o selo Emprega Mais Mulher. A nossa intenção, evidentemente, é votar favoravelmente a matéria. A gente está pedindo explicações ao relator por conta desse atrelamento à Selic, por conta do absurdo que tem sido um presidente do Banco Central que eleva as taxas para as alturas num processo de boicote evidente. Essa medida provisória, além da taxa de juros que é escorchante, ela também estabelece um fundo garantidor. Ou seja, o banco não tem risco, não tem risco. O banco empresta e se não houver o pagamento, o que é que vai acontecer? O governo banca. Então o banco não tem risco e lucra com essa taxa de juros. Portanto, essa medida provisória é uma medida provisória que não resolve os problemas do conjunto das empresas, das micro, pequenas e pequenas empresas deste país. O mínimo que esse parlamento poderia fazer é, momentaneamente, facilitar a vida daqueles que realmente carregam esse país nas costas. E essa medida provisória, estendendo o tempo de pagamento, com certeza é algo que vai favorecer muito a economia. Estão atrasando o país. As nossas empresas com esse texto vão perder produtividade, as nossas empresas vão perder mercado internacional, porque uma vez, volto a dizer, se eu automatizar o sistema para ganhar produtividade, mesmo assim eu tenho que manter a folha, esse custo absurdo cada dia mais. É mais uma vez o Estado querendo operar do cangote nas nossas empresas, o Estado querendo arrecadar nas nossas folhas. Esse projeto vai trazer um recurso e um fôlego inestimável aos brasileiros. Nós estamos passando de 60 meses para 72 meses de financiamento. E isso é algo muito importante. E não só, nós vamos ajudar também o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, que precisa muitas vezes desse financiamento para retomar o seu fôlego financeiro, colocar suas empresas em ordem. Nós que em geral só percebemos as grandes corporações, são 15 milhões e 500 mil pequenas e médias, micro e pequenas empresas do Brasil. Com as médias você amplia esse conjunto. E todas elas são responsáveis por 72% dos empregos formais no Brasil. Isso é muito importante. As micro, pequenas e médias empresas são fundamentais
nessa nossa batalha comum para uma economia que gere emprego, renda e boa distribuição de renda. Uma outra questão importante é a taxa de juros, que poderá, no texto, ficar menor para a microempresa. E nós, neste Pronamp, o público-alvo atingiu 76,2% dos recursos para pequenas empresas, 23,6% aos microempresários e apenas 0,5% para os microempreendedores individuais. Por isso, a intenção, ao permitir baixar a taxa de juros para micro, é melhorar aqueles que serão o público-alvo do Pronamp. Há ou não há o estabelecimento de um teto para a questão dos juros a serem cobrados de micro, pequenos e médios empreendedores, empresários? E aí, a discussão que nós tivemos aqui com a assessoria é de que sim, há um teto. E este teto é Selic mais 6%. Mas que caberá ao governo, e não ao Banco Central, e não aos bancos que oferecem os empréstimos, determinar qual é de fato a taxa de juros a ser cobrada desses empresários. E aí, o Ministério poderá colocar uma taxa de juros menor do que a própria Selic. Além da dilação do prazo, senhor presidente, quero registrar também que há a criação de uma carência, até 12 meses para o pagamento deste financiamento. E aqui é muito importante para o micro e pequeno empreendedor que essa carência seja usada para justamente garantir a sua recuperação. Teve uma mudança de lá para cá, deveras grave, que merece registro nessa tribuna. Quando da criação do Pronamp, a taxa de juros no país era de 2%. Hoje, 13,5%. Isso onera demais esse micro e pequeno. O Pronamp precisa, para esse Brasil evoluir, para as micros e pequenas empresas evoluírem, que foram elas aí que conseguiram, então, subir o Brasil nesses 2 anos de pandemia que nós tivemos aqui. Essa medida provisória ela amplia o prazo, dá o teto, mas esse teto, pela posição do Banco Central, é um teto ainda elevado. É um teto onde a taxa Selic é inaceitável e injustificável, de 13,75%. É exigido do Banco Central que reduza essa taxa de juros para que essa medida provisória tenha eficácia e não leve a dificuldades um segmento tão importante, mas frágil da economia brasileira. A medida provisória, ela expande o prazo de pagamento do crédito que essas pequenas empresas receberam, ela reduz a taxa de juros e, além disso, ela coloca a contrapartida de manutenção dos empregos dos trabalhadores. Agora, reforço um ponto que foi colocado aqui, para que a gente tenha uma solução para que os pequenos negócios, as pequenas e médias empresas se fortaleçam no país, é preciso baixar essa taxa abusiva de juros que nós temos hoje e garantir um crédito a preço razoável. Prorrogar o Pronamp, prorrogar as operações de crédito, ao mesmo tempo dando juros especiais, vai fazer com que a gente possa ter geração de emprego e possa ter um mercado competidor para que o nosso país possa avançar. Mas é fundamental que o Banco Central diminua as taxas de juros para que os pequenos empresários possam investir no nosso país. Ela garante o crédito, especialmente as possibilidades de atendimento das obrigações aos pequenos empreendedores, aos profissionais liberais. É um projeto que veio no momento difícil, no momento da pandemia, mas é um projeto que veio para ficar, muito importante, de estímulo à atividade produtiva nacional. Vai ser fundamental para fortalecer as micro e pequenas empresas do Brasil, que representam mais de 70% da economia das cidades brasileiras. E, sem dúvida alguma, o emprego é o maior programa social do Brasil e nós estamos defendendo, com essa medida provisória, a preservação de emprego, de renda e geração de oportunidades para o povo brasileiro. O Pronamp foi e é insuficiente, tem vários problemas no Pronamp e a medida provisória também é insuficiente, porque nós estamos vivendo
neste momento no nosso país uma taxa de juros abusiva. Nós precisamos enfrentar o problema dos juros altos no país, porque isso prejudica, sobretudo, os mais pobres e dificulta a retomada do crescimento da economia. Portanto, o que nós votamos hoje precisa ser revisto em breve. Nós precisamos, sim, incentivar o empreendedorismo, dar condições para que as pessoas possam gerar sua riqueza, produzir. Então, eu quero agradecer ao relator pela disponibilidade, por ter ouvido todas as nossas sugestões e por ter tornado possível sermos favoráveis a esse projeto que é tão importante para os empreendedores. O Pronamp foi criado lá no outro governo, mas ele é consolidado nesse governo, o que mostra que o projeto não é um projeto de governo, mas é um projeto de Estado, para atender o Brasil, para atender os brasileiros de sul a norte, de leste a oeste. A Câmara também aprovou o projeto que cria o Programa de Crédito da Mulher, junto a instituições financeiras federais, e estipula percentuais de concessão de crédito em programas já existentes, como o Pronamp. A aprovação foi a primeira da Semana da Mulher, que continua na semana que vem. Há nesse projeto uma questão que muito nos preocupa, que é um recorte racial. Eu, como mulher, eu quero sim ajudar as mulheres empreendedoras, mas eu quero ajudar a todas as mulheres empreendedoras, sejam elas brancas, negras, louras, morenas, asiáticas, indígenas, todas aquelas mulheres que se proponham a empreender. Portanto, esse recorte racial, eu considero que ele cria uma cota racial, quando, na verdade, essa cota, muito melhor seria uma cota social. Quando se faz aqui o recorte de raça, se faz o recorte de raça reconhecendo também que há um racismo estruturante no nosso país. Um racismo que se expressa no racismo religioso, no racismo ambiental, no racismo que faz com que tenhamos mulheres negras ganhando menos, inclusive, do que as mulheres brancas. É impossível negar a lógica racista que permeia esse país. É impossível negar, e ao reconhecê-la, cabe a este poder e ao Estado e à própria sociedade civil lutar para que tenhamos políticas para esta superação. A diferença que existe no Brasil é uma diferença social e não uma diferença racial. Nós temos que parar de ficar polarizando o país e dividindo o país em segmentos e começar a compreender que alma não tem cor. Os brasileiros e as brasileiras têm que começar a viver como irmãos, porque essa segmentação ela serve apenas para a difusão do ódio. Então eu venho fazer eco ao pronunciamento da minha colega deputada Bia Kicis da importância, sim, do projeto, da importância de se aprovar, mas que seja feita essa ressalva, que se cuide de pessoas com baixa renda, com a dificuldade social e não racial. Se nós estamos falando aqui de luta de mulheres brasileiras, nós precisamos falar dessa, que a maioria da população, mais de 50% da população, são as mulheres. Precisamos sim fazer o recorte racial do que essa lei aqui está dizendo. Além de ter sido da Gerência de Economia Solidária e Microcrédito, eu fui MEI e tive que encerrar meu MEI, inclusive, para me tornar aqui, tomar posse como deputada. Prestadora de serviço. Milhares de mulheres negras, assim como eu, precisam da oportunidade desse Estado. E a partir do momento em que alguns dos nossos colegas não compreendem o que é a luta antirracista desse país, com o passado escravocrata, está invisibilizando milhões de mulheres que fazem desse país ser as suas riquezas. A gente está encaminhando no sentido contrário ao projeto, embora a gente reconheça o mérito que de fato se tem, até porque mulheres de fato precisam ter essa facilitação de crédito em determinadas situações, principalmente aquelas mulheres que necessitam de verdade. Imagina só, o projeto original, uma mulher, por exemplo, branca, que dirigisse uma empresa, essa mulher, pelo fato de ser branca, ela ia estar afastada, ou seja, ela não ia estar contemplada no bojo do projeto. Então, a inclusão
do Mulheres de Baixa Renda foi justamente para que todas as mulheres elas pudessem, de fato, estar aqui fazendo jus a esse benefício, a esse crédito que, de fato, é meritório. Nenhuma mulher é excluída nesse projeto, deputada Crisco Neto, ao contrário. São todas incluídas no critério de baixa renda, porque nós precisamos ter políticas que fomentem as mulheres para garantir juros baratos e a possibilidade de garantir criação de emprego e renda, e mais do que incluir, reconhece as desigualdades sociais históricas. Esse papo de que cotas reforça preconceito, não só já foi vencido pela história, deputada Jaque, como, felizmente, o movimento negro e as mulheres brasileiras, que são feministas e antirracistas, estão na linha de frente batalhando para que esse tipo de política se desenvolva. É importante essa casa dar um gesto às mulheres brasileiras, mas não aumentando a discriminação com relação à cor. Essa briga de raças, isso não existe. Todos nós somos iguais perante as leis. Então essa parte teve um acordo, melhorou o texto, foi incluído mais pessoas, a questão social que é fundamental para o projeto, mas essa parte do texto ainda vários parlamentares do PL não se sentem confortáveis. A partir do momento que nós criamos uma cota, nós estamos restringindo determinado valor. Se essa cota não for alcançada, o dinheiro ficará retido. Se houver mulheres brancas, indígenas, independente da classe, que desejar ter acesso a esse recurso, não poderá, porque o dinheiro está retido, porque não se alcançou a cota. Este é o ponto que nós estamos discutindo. Esse é o primeiro projeto de uma série de projetos que esta casa verá de aprovar, tanto nesta semana quanto também na próxima semana, relacionados à pauta da mulher em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Mas também, senhora presidente, é um momento de muito simbolismo na medida em que a autora deste projeto, a nossa ex-colega, deputada Celina Leão, e atual governadora do Distrito Federal, faz aniversário na data de hoje. Então, sem dúvida alguma, nós estamos não só presenteando a nossa governadora Celina Leão, mas, sobretudo, as milhares de mulheres brasileiras que, através desse projeto, conseguirão ter mais independência financeira e terão um ambiente de mais oportunidades. Há mulheres brancas pobres e há mulheres negras pobres, mas que também têm sobre elas a opressão racial. Entre as mulheres brancas e as mulheres negras na mesma função, há grandes desigualdades salariais. As mulheres negras estão no topo da violência obstétrica, de escolaridade, salarial, de moradia, de oportunidades. É importante que a gente consiga enxergar a diferença entre a mulher branca e a mulher negra. O racismo estrutural no Brasil existe. E se a gente não reconhecê-lo, a gente não o combate. Então não está apenas na cota social. A questão da racialidade é uma questão grave no Brasil. E se a gente não entender assim, a gente não vai superar. Se não tiver a previsão ou de equalização de juros, ou quem vai, da onde vai sair o dinheiro para pagar a conta do subsídio quando ele determina que a TLP pode ser disponibilizada abaixo do seu valor. A TLP é custo do governo, é custo do Tesouro. Quando a gente determina uma taxa abaixo da TLP, a gente tem que saber de onde vai sair essa conta. Ou através de uma indicação de fonte de custeio, ou através da equalização de taxa de juros. Então, assim, eu faço um apelo aos colegas do Senado, próxima casa para onde vai o projeto, para que se atentem a isso, para que a gente faça que efetivamente esse projeto chegue na ponta para as microempresas e empresas de pequeno porte, controlada pelas mulheres. Temas de interesse nacional, debates em plenário, as reações e propostas dos deputados, fatos e opiniões. Eu sinto que, nesse momento, o Brasil está bem polarizado e precisa muito dos ideais de Rui Barbosa, de igualdade, de equidade, principalmente no tocante ao respeito às diferenças. Não se pode um viés político massacrar o outro, sob pena
de esgarçamento do tecido social. Nós precisamos que haja o equilíbrio, e Rui Barbosa defendia isso com todas as forças. Viva Rui Barbosa!